Bem, glória a Deus. Como falamos na semana passada, nós vamos na segunda parte daquela ministração. Em nome de Jesus, a gente termina hoje. Amém? Recordando, algumas semanas atrás aqui nós ministramos sobre as características do cristão, o que é ser cristão, e ali deixamos de acordo com a palavra de Deus. Claro que ser cristão não é simplesmente frequentar uma igreja, mas vai muito além disso. Na semana passada nós falamos sobre a igreja, o que é a igreja, as implicações. Nós falamos aqui que a igreja foi edificada por Jesus, Ele é o idealizador, construtor, Ele é o proprietário da igreja. Falamos aqui da proteção que Jesus concede à sua noiva, à sua igreja, corpo de Cristo. Falamos da delegação que Ele delegou, ali, claro, naquele contexto a Pedro, que depois se estende aos apóstolos, e entendemos que é estendida à igreja. E hoje contamos com a graça do Senhor para a gente dar continuidade e finalizar pelo menos essa parte, porque é extenso, amado. A questão da igreja é algo que dá para a gente ministrar aqui durante anos, todo domingo, e não encerra esse tema, até a volta de Jesus. E então, naquilo que nós nos propomos, e com a graça de Deus, a gente pretende encerrar hoje. Eu queria, a título de introdução, falar alguma coisa sobre cosmovisão. Claro que não vou entrar aqui em muitos detalhes, eu tenho lido muito sobre isso. Cosmovisão é uma palavra que quer dizer, a grosso modo, a visão que nós temos das coisas, a visão que nós temos do mundo. Não é uma palavra que foi cunhada teologicamente, veio de filosofia na Alemanha, mas que tem fundos de verdade e tem sido utilizada no meio cristão por pastores reconhecidos. Então, a cosmovisão é a visão que eu tenho do mundo, das coisas, da sociedade. Ela influencia a maneira como a pessoa vê Deus, como vê a criação, influencia como a pessoa vê a questão da queda do homem, da redenção em Jesus. Então, a cosmovisão dá esse panorama, Há um pastor já falecido, ele faleceu acho que em 84, Francis Schaeffer. Ele diz que a cosmovisão é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Talvez vocês tenham feito isso quando criança. Aquelas brincadeiras que a gente pega um plástico, um celofane, tem de várias cores, azul, vermelho, e a gente olha através desse celofane, e se é vermelho, você enxerga tudo vermelho, Se é azul, você enxerga tudo azul. Então a gente brincava, de acordo com a cor daquele filtro, a gente via de forma diferente. Ou seja, era o óculos ali que determinava aquilo que a gente estava vendo. De alguma forma, mesmo sem saber, todos têm uma cosmovisão. Talvez não saiba, mas todos têm uma maneira de enxergar as coisas, todos têm uma maneira de enxergar o mundo. Uma cosmovisão, a visão de mundo, ela precisa de uma base, ela precisa de um conjunto de fundamentos
Uma base, ela precisa de um conjunto de fundamentos que possam responder a algumas questões. Por exemplo, quem é Deus? Ele existe? Por que ele existe? Qual a razão de eu existir? Outra pergunta, o que acontece quando essa vida aqui acaba? Então, são bases, são fundamentos para responder essa questão. A maneira como nós respondemos essas questões vai determinar a visão que nós temos da realidade da vida. Mas falando em cosmovisão, existe aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela oferece à humanidade a resposta ou as respostas mais contundentes para as seguintes perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito de vida? Qual o meu propósito de vida? Outra pergunta, por que o mal existe? Então, uma visão cristã se propõe, se espera que responda essas indagações, esses questionamentos que muitas vezes nós fazemos. Eu falei aqui do filtro, né? O cor-de-rosa, o azul, né? E é uma verdade que a forma como nós enxergamos, através desse óculos, né? E nós entendemos que o mundo, que as coisas são daquela forma que nós vimos. E essa tese, ela é antibíblica, porque na verdade eu estou aqui ensinando um relativismo. Tudo depende de como eu ou outra pessoa enxerga. Ou seja, eu estou dizendo que tudo está certo. Tudo está certo. O que depende é a forma como cada um enxerga, como cada um vê. Então isso é antibíblico. A igreja do Senhor, o cristão, ele recebeu a palavra revelada do Senhor, e é esta palavra do Senhor que determina aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Claro que há muitas cosmovisões, mas dizer que todas elas estão certas, nós como cristãos não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Qualquer visão que se propõe a ser uma visão cristã e que se afasta daquilo que a palavra de Deus determina, ela é falsa, ela não é verdadeira, ela contraria a vontade de Deus. O mundo afirma isso, que todas as cosmovisões são válidas, mas a palavra de Deus não afirma isso. Pode existir, e existe, várias cosmovisões. Agora, o fato de existir várias cosmovisões, várias maneiras de enxergar a vida e o mundo, não significa que não exista uma só correta e verdadeira. Existem todas, mas existem muitas, mas isso não quer dizer que não exista uma correta e verdadeira, e ela existe. Amém? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus revelada nos mostra essa cosmovisão correta, essa cosmovisão verdadeira. Amém? Essa cosmovisão, no nosso caso, nós aplicamos. É uma só, mas nós aplicamos essa maneira de enxergar, essa maneira de ver segundo a Bíblia, nas nossas atividades.
eu aplico essa cosmovisão revelada pela palavra de Deus na maneira como eu me relaciono com a minha família, por exemplo. É a cosmovisão vinda da palavra. Eu pego ela e aplico no meu relacionamento na minha família. Eu pego essa cosmovisão e aplico no meu relacionamento com o meu patrão, no meu trabalho, no meu lazer. E eu pego essa cosmovisão e aplico no meu relacionamento com a igreja, com os irmãos, que é o tema que nós estamos ministrando e que nós vamos dar continuidade a isso. Eu quero voltar ao texto que nós iniciamos na semana passada, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Então aqui uma pergunta foi feita relacionando vários tipos de resposta vinda de diferentes tipos de pessoas. E aqui o evangelista diz que esses discípulos disseram, na verdade, alguns dizem que é João Batista. Uma resposta a uma pergunta que Jesus fez. Aí diz que outros, Elias, diz que é Elias, ou seja, uma outra resposta para uma mesma pergunta. E o texto diz que ainda outro, Jeremias, ou um dos profetas, uma outra resposta para uma mesma pergunta. E Jesus pergunta: e vocês? Pergunta para os seus discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Olha, uma só pergunta, diferentes respostas. Mas a uma dessas respostas, Jesus disse: não foi o homem, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi meu Pai que revelou para você, Pedro. Uma cosmovisão, uma visão vinda, revelada pelo Pai, em nome de Jesus. Você tem essa revelação, amém? Você tem essa revelação. Jesus nos deu, através da sua palavra, essa cosmovisão, e com ela nós aplicamos na nossa vida, em todas as áreas, em todos os setores, em toda a forma que nós vivemos. Abra a palavra de Deus aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14. Primeira de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim, que Paulo aqui, orientando o seu discípulo, seu aluno, Timóteo, que seria depois pastor, ali na igreja em Éfeso: escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Que é comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? A definição que Paulo faz aqui do que é a igreja. Casa de Deus. Aqui ele usa o termo casa de Deus. Eu poderia chegar aqui e dizer assim: quando acabar o culto, para onde você vai? Aí eu vou dizer assim: eu vou almoçar
na casa do pastor Marcelo. Profético isso. Eu vou almoçar na casa do pastor Marcelo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou almoçar com a família do pastor Marcelo. Ele não vai mandar o Natan sair, a Júlia, porque eu vou para... Não, eu vou lá estar com o Natan, eu vou lá estar com a Júlia, de repente ele chama o Jonas, a Isa, chama lá o Dudes, a Gabriela, né? A família reunida. E aqui, quando Paulo fala a casa de Deus, na nova linguagem de hoje, fala família de Deus. Ele está se referindo como eu devo, quando ele fala aqui, ó, como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, como as pessoas devem comportar-se na família de Deus. Amém? Então, a primeira coisa aqui, nesse texto, que eu queria dizer é isso: que a casa de Deus, a igreja do Senhor, a comunidade dos santos, é a família de Deus. Você faz parte dessa família. Dê um glória a Deus aí, amado. Você faz parte dessa família. Isso é um privilégio, não é merecimento, mas é um privilégio que o Senhor nos deu. A igreja é a sociedade dos remidos. A casa de Deus é formada por aqueles que nasceram de novo na comunidade cristã. Amém? Então é motivo de alegria, de privilégio que nós recebemos por essa verdade. Agora, partindo dessa premissa, não há, biblicamente falando, a possibilidade de eu dizer que eu sozinho sou a igreja. Não há, biblicamente, desafio me mostrar um versículo que aponte para isso. A igreja fragmentada, a igreja de um só, a igreja de uma pessoa só, uma igreja que não se relaciona. Não há um versículo sequer que dê base, que sustente essa tese. Quer ver? Eu vou citar alguns exemplos, são vários, eu passaria aqui amanhã citando. Eu separei alguns aqui, como é tratado a igreja. Olha, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. É quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele inicia a sua carta dessa forma, a um grupo. Ele não mandou uma carta para um, para outro, não, ele mandou uma carta para a igreja. E lá a liderança certamente leu a igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos o que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, cabeçalho da carta de Paulo a 1 Coríntios. 1 Coríntios 1:2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Cabeçalho da carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso. Comunidade, igreja, família, casa de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Cabeçalho da carta aos Filipenses. Olha aqui além da igreja, que já mostra uma organização. A igreja junto com os presbíteros e junto com os diáconos. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20, aqui é Jesus falando para João. Ali fala das 7 igrejas. E aqui fala que cada igreja tinha um anjo. E Jesus manda, através de João, uma carta para cada uma dessas igrejas, com particularidades, com conteúdos distintos em relação a cada igreja.
Olha, quer ver outra coisa aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, não preciso abrir. Aqui fala sobre várias coisas. Orientações à igreja. Aqui fala, por exemplo, o comportamento da viúva, o comportamento de idosos, comportamento de jovens. E há um detalhe aqui, Paulo fala que de acordo com o comportamento de pessoas, que não se inscrevesse essas pessoas. Havia inscrição, havia rol de membro, havia uma relação de membros ali. Então existia uma igreja local e uma igreja organizada, um corpo de Cristo local organizado. Em 1 Pedro, no capítulo 5, olha o que Pedro fala aqui: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como ele, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada a 2 pontos. Agora ele vai dizer o que ele queria dizer. Pastoreie o rebanho de Deus. Não é pastoreie uma pessoa. Pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Pedro falando aos presbíteros: presbítero, tem um rebanho sob a sua responsabilidade, pastoreie esse rebanho, porque esse rebanho pertence ao Senhor. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Aliás, falando aqui de Pedro, logo ali no sacrifício de Jesus ali, aquele episódio que todo mundo conhece, da negação de Pedro. Ele nega Jesus. E vê ele zanzando por ali: olha aqui, esse aqui é um deles. Não sou. Você sim, você andava com eles. Não, vocês estão ficando doidos, vocês estão enganados e tal. E aí alguém disse: a tua fala te denuncia que você fazia parte deles, que você fazia parte de um grupo. Fazia parte de um grupo. Ou seja, amados, nós que estamos ligados ao corpo, até quando erramos, e erramos sempre, mas nós fazemos parte desse corpo. Até quando Pedro negou, diferente de Judas, que também negou. Mas Judas, Jesus já tinha afirmado que ele não fazia parte, estava lá no meio do grupo, mas não fazia parte dele. Mas Pedro foi reconhecido como alguém que fazia parte daquele grupo ali. E esse tópico aqui, ainda finalizando ele, lá no Antigo Testamento, acho que todos aqui conhecem o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E no versículo 5, diz assim: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há uma congregação dos justos, amado, e nessa congregação o ímpio não subsiste. O segundo termo aqui que Paulo usa é a igreja do Deus vivo. O primeiro, a casa de Deus, e ele diz que essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ou seja, não é qualquer igrejinha, não é qualquer igreja. Não é uma igreja que de repente nós resolvemos abrir, agrupar um número de pessoas e se reunir todo domingo. Não, essa igreja é sustentada pelo Senhor, pelo Deus vivo. Ele sustenta, Ele alimenta, Ele fortalece essa igreja. É a igreja do Deus vivo, não é a igreja de homens. E diz aqui ainda, Paulo seguindo, que essa igreja, ela é fundamento e ela é coluna da verdade. Fundamento, amados, é a base.
Há uma versão que diz que é baluarte. É a base, é o princípio de uma construção, é o alicerce de uma construção, é o que dá sustentação a toda a casa. Aqui, esse prédio aqui tem uma fundação, tem um fundamento que sustenta tudo isso aqui. Mas é levantado também as colunas que sustentam a casa como um todo, as paredes, a laje. E fazendo essa analogia, Paulo diz que isso é a igreja. A igreja, ela defende, ela sustenta a palavra, a verdade revelada de Jesus, e nós não podemos transigir com isso. Jesus orando pelos seus discípulos, dizendo para o Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amado, pode dizer o que quiser e pode haver N cosmovisões diferentes. A palavra de Deus, ela é sempre verdadeira. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais irão passar. Ela subsiste ao tempo. Jamais ela passará. E algumas considerações aqui, amado. Não é atribuição da igreja definir a verdade. Não é a igreja que define, é o Espírito Santo que revela. Então é papel da igreja conhecer a verdade. Outra coisa, não é atribuição da igreja deduzir a verdade, mas crer na verdade que Deus já determinou. Já viu, sabe, aquele pastor, ou pregador, ou crente, tagarela, que ele quer encontrar respostas para tudo, ou tirar deduções na Bíblia daquilo que Deus não falou. Tem muitas coisas que nós não temos resposta. Muitas coisas, se não perguntar para nós pastores, eu não vou dizer, eu não sei o que responder. Lá no céu nós vamos perguntar para Jesus. Nem tudo o Senhor revelou. Mas eu preciso crer que, embora não tenha sido revelado muitas coisas, isso aqui é a palavra de Deus. Amém? E terceiro, a igreja não pode omitir, sonegar a verdade. A igreja não pode fazer isso. Ela tem que proclamar, em tempo, em fora de tempo, em todo lugar, aonde estiver, com quem estiver, em qualquer situação. A igreja não pode omitir. Ela precisa proclamar a verdade. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosa contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Você está preparado? Você está preparado para explicar aqueles que te questionam, os questionamentos, as calúnias, as ofensas, em relação à sua fé, àquilo que você crê? É o que o texto aqui está dizendo. E eu estou já caminhando, amados, para concluir. E para concluir, a gente vai apertar mais um pouco o cinto. Infelizmente, amados, muitos não dão o valor devido à igreja do Deus vivo, à igreja do Senhor. As pessoas muitas vezes enxergam a igreja como um grande supermercado, como um grande sacolão, onde a gente entra, escolhe, paga e vai embora. A palavra não ensina isso, amados. Não há base bíblica para isso. E dentro disso, muitos acabam saindo da igreja.
E a experiência nos mostra que normalmente as pessoas saem, porque em algum momento ele passou a discordar daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo imposto, daquilo que está sendo exigido, como foi pregado aqui. Existe, a igreja funciona assim, a palavra de Deus determina que seja assim, e às vezes discorda e vai embora. Outra coisa, muitas vezes discorda por pura rebeldia. Por isso a palavra de Deus compara a nós como ovelhas. As ovelhas são dóceis, necessita de um pastor, necessita ser conduzida, diferentemente dos bodes. Os bodes não se submetem de jeito nenhum. Mas você é ovelha, meu irmão. Amém? Você é ovelha, querido. Olha quantas ovelhinhas lindas aqui. Amém? Outra coisa, outros saem da igreja porque não conseguem se relacionar com os irmãos. Ninguém sai da família porque não consegue se, pelo menos se espera isso, porque não consegue se relacionar direito com o pai, com os irmãos lá em casa. A igreja é uma família. Então não há motivo para deixar a igreja por falta por dificuldade de relacionamento. Outros saem da igreja por problemas da igreja. Infelizmente hoje tem igrejas que a conduta às vezes faz com que pessoas se decepcionem com ela. O fato é, amado, que nenhum desses motivos justifica. Claro que existem alguns casos, viagem, uma direção de Deus, existem alguns casos específicos, mas em geral não justifica abandonar a sua congregação. Amém? Porque isso acontece, muitas vezes sai da igreja e não resolve o problema. Aí coitado da outra igreja que recebe, que ele vai para lá e leva o problema para lá, né? Então vai embora. E há um outro grupo que eu não quero nem conversar muito sobre isso, porque é uma grande bobagem. E ele já existia, não é de agora. Há 2000 anos aproximadamente já existia esse grupo, dos chamados desigrejados. Mas por que já existia? Porque lá em Hebreus fala: não deixe de congregar como é o costume de muitos. É uma grande bobagem isso. Então não vale nem a pena seguir nisso aí. Mas há um outro grupo, que são os frequentadores. Glória a Deus que Deus tem enviado aqui pessoas para estar conosco nos cultos, que nos visitam, querido ali, mais uma vez com a gente. E outros. Aliás, tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Ô dó, não tem. Mas aqui, quando eu digo frequentadores, eu digo daqueles que se dizem membros da igreja, mas se recusam a viver como membros. Aí acabam sendo meros frequentadores do culto de domingo. E pessoas que se dizem membros, mas são simples frequentadores, normalmente geralmente são críticos. Critica tudo. Porque é muito cômodo sentar e criticar. Normalmente quem se envolve não critica porque ele começa a sentir. Os nossos líderes que lideram conosco, eu ouço isso: pastor, não é fácil, hein? Mas por que ele descobriu que não é fácil? Porque ele veio pastorear junto. Mas quando não quer fazer, aí é fácil criticar. Então normalmente aqueles que só querem frequentar são críticos ao extremo. Não querem se comprometer com absolutamente nada. Ele só falta dizer assim: não conte comigo.
Né? Hoje é o termo aí, tamo junto. Aí só falta dizer, olha, não tamo junto. Ô querido, tudo bem? Glória a Deus, a paz do Senhor, não tamo junto, hein? Se vira. A igreja, amados, ela não é definida por um grupo de pessoas que vêm ao culto, eventualmente, no domingo, até mesmo na célula. A igreja é definida por um grupo de pessoas que dá a liberdade. Presta atenção nessa frase, amados. A igreja é definida por um grupo de pessoas que dá a liberdade para que outras pessoas façam parte de suas vidas. E que estejam abertas ao cuidado e o tratar de Deus através do seu irmão. Nós crescemos, amados. Nós amadurecemos no nosso relacionamento em comunidade. A criança é assim. Criança, mano, é coisa bonitinha, cheirosinha, engraçadinha, mas são terríveis. Mas na convivência com os pais, na convivência com os irmãos, ela vai aprendendo que muitas coisas que fazem é errada. Nós somos tratados na nossa convivência, amados. Por isso a igreja foi constituída em comunidade, em relacionamento. É isso que difere, amados. Membresia do que meros frequentadores de culto. Essa é a diferença. Viver em comunidade não é nada fácil não, viu? Como não é fácil, por exemplo, viver em família. Será que é fácil conviver com o filho, com a mãe, com o pai, com a esposa, com o esposo? Terça-feira que vem eu faço 41 anos que eu vivo com aquela mocinha ali, ó. Olha que linda, né? É. Glória a Deus, né? Eu não vou dizer que é a mais linda da igreja, porque todo mundo acha isso. Mas é linda, né? Mas com toda essa lindeza dela, ela já ficou triste com um monte de coisa que eu fiz. Eu já criei um monte de problemas para ela, e para minha família, e para os meus filhos. E já sofri problemas também. Mas nem por isso não saímos de casa. Nós crescemos. Nós estamos amadurecendo. Nós estamos melhorando ainda, né, Sandra? Ainda estamos melhorando ainda. Na convivência. Nos arranhões. Nas alegrias. Na tristeza. Na dor. Até que a morte, né? Nós não falamos isso? E nós fizemos uma profissão de fé aqui como igreja também, amados. Quando nós aceitamos Jesus, está implícito nisso, a viver em comunidade. Esse ano faz 31 anos. Olha, glória a Deus. 31 anos fez agora em setembro a nossa querida Cofam. Amém? Glória a Deus. E nesses 31 anos, eu tive momentos de tristeza. Provavelmente eu causei muita tristeza aos pastores, aos irmãos. Mas, amados, a alegria da comunhão, a alegria de conviver com os irmãos, superou qualquer tipo de dissabor. A vida em comunidade, amados, é arrebatadora, é terapêutica, é cura. Nós somos tratados e curados vivendo em comunidade, precisamos entender e compreender isso. Não é fácil, mas é necessário. Glória a Deus. Vou conseguir terminar. E eu termino com 4 aplicações. Primeira aplicação, amados.
para nossas vidas. Verifique, examine nas Escrituras, além dos textos que foram citados aqui, outros textos que embasam, que sustentam que a igreja é uma comunidade. Amém? O que eu estou sugerindo, amado? Que não fico crendo só no que está sendo pregado aqui. Vai lá conferir, seja bereano. Seja bereano. Será que foi dito é verdade mesmo? Ou houve uma forçação? Então, verifique. Tarefa da semana aí. Mergulhe na Bíblia. Eu digo até mais. Já começa lá das congregações no Antigo Testamento. Não teve nada isolado. Sempre a visão de Deus, comunidade. Sempre a visão de Deus, grupo. Um povo. Então, primeira aplicação é essa. Segundo, tenha sempre um olhar, uma visão do mundo, da sociedade em geral, com os óculos. Não é aquela coisinha vermelha que depois está verde, depois está amarelo, não. O óculos de uma cor só. O óculos de Jesus. Amém? Isso é cosmovisão cristã. Comece a olhar todas as áreas nossas de relacionamento com os óculos de Jesus, com a palavra de Deus. A nossa visão das coisas, ela será mais ou menos perfeita à medida que eu me aproxime ou me afaste dessa palavra. Se eu me aproximo dela, eu terei uma cosmovisão cristã o mais perfeita, o quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus. E quanto mais eu me afasto, o contrário aí também é verdade. Use esse mesmo óculos no seu relacionamento com os irmãos e com a igreja em geral. Pega a palavra de Deus. Porque é assim, amados. A única forma de alterar isso é eu começar a tirar os textos aqui e rasgar. Ou acrescentar alguns. E aí Jesus fala que meu nome vai ser riscado do livro da vida. Não podemos fazer isso. Nada se acrescenta e nada se subtrai da palavra de Deus. Então o que resta? Cumpri-la. Observar. E a quarta aplicação é isso, em nome de Jesus, amado. Humildemente. Você quer que me ajoelhe aqui? É um pedido. É um pedido. Eu tenho certeza que não é desse pastor, que é dos pastores. Por favor, em nome de Jesus, não seja na igreja um mero espectador. Não seja aqui um frequentador, somente um frequentador de culto. Seja membro ativo, membro operante, membro que coloca a sua vida para a glória de Deus, a serviço da igreja e a serviço dos irmãos. Esse é o sonho de consumo de todos os pastores. Mais do que sonho dos pastores, é sonho de Deus. Que seus filhos, que a sua igreja, na sua integralidade, seja ativa, seja operante. Se você já faz isso, glória a Deus. Ativo e operante aqui, amado, não é visibilidade. Se você, muitas vezes na sua casa, você intercede pelos irmãos, você intercede pela igreja, você ama essa igreja, sente-se ligado a ela, glória a Deus, continue fazendo isso.
Mas eu estou falando daquele que está deslocado do corpo. Então, o sonho de consumo dos pastores e liderança é que você não seja simplesmente um espectador, um frequentador de culto, e esse é o sonho de consumo do Deus vivo, que é o dono dessa igreja, dessa comunidade a qual nós pertencemos. E eu finalizo lendo alguns versículos. Tenho paciência, estou terminando, lendo alguns versículos no capítulo 12, que foi proposto na semana passada. Capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 4. Eu vou citar esses textos aqui para firmar, para fortalecer biblicamente aquilo que foi ministrado. O versículo 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, o bem da comunidade, o bem de um grupo, o bem de um corpo. E pulando para o versículo 12: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. O olho não pode dizer para a mão: ô mão, sai, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, aos extremos, né? Cabeça, pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidados um dos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Como é que isso se pratica, se cumpre isoladamente? Não há como. Não tem como. E agora, de fato, encerrando. É na comunidade, é no agrupamento santo que Deus ordena a sua bênção para sempre. Salmo 133. É na comunidade dos santos que Deus ordena a sua bênção. Eu amo essa comunidade. Eu amo essa igreja. Eu amo meus irmãos. Eu amo essa família. É a família de Deus.
E eu glorifico a Deus de poder fazer parte dessa família, de poder fazer parte da família de Deus. Amém? É com respeito, com temor e tremor e amor que eu encerro, pelo menos isso que o Senhor colocou em nosso coração, a você. Seja membro ativo e operante desse ministério. Receba essa palavra em nome de Jesus, inclusive aí no seu lar, viu, amados?